A gente não pode errar, né? Então, por isso a nossa qualidade hoje da AVEC Editora é muito alta. Tipo, não tem livro que não concorra pau a pau ou seja melhor do que os best-sellers internacionais que chegam. Estamos começando mais um Name on Talk, gravado aqui na sua Livraria Santos do Shopping Pontal, em Porto Alegre. Hoje está comigo Arthur Weck. Ele é o CEO da AVEC Editora e vamos falar sobre os desafios do mercado literário brasileiro. Ele é economista, advogado e mestre em administração de empresas. Está há 11 anos à frente da AVEC Editora, que já colocou no mercado brasileiro centenas de livros físicos. Nos últimos 6 anos, foram finalistas no Prêmio Jabuti. Arthur, vou aí te buscar. Tudo Arthur, bem? Obrigado. Privilégio grande te receber aqui. O privilégio é meu de estar aqui conversando contigo hoje, conversando com todo mundo a respeito da AVEC Editora, que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, né? Já entenderam porque que o Arthur está aqui, né? Ele é uma simpatia, um empresário premiadíssimo, né? E aquele tipo de pessoa assim que é legal encontrar com ele, legal conversar com ele. Eu digo, Arthur, olha só, falar contigo no WhatsApp é tirar na loteria. Ah, sim. Como é que é essa rotina assim de selecionar as propostas de livros que chegam para ti, colocar no mercado, fazer o livro vender? Conta um pouquinho como é que é a tua rotina de editora. Vamos lá. A rotina é o seguinte. Hoje, a AVEC Editora ainda é uma editora pequena. Nós temos uma equipe hoje que me ajuda de mais ou menos 14 pessoas. Entre revisores, diagramadores, divulgadores, social media e assessoria de imprensa. Mas mesmo assim, sou eu que coordeno todo o processo. E a primeira seleção de livros sou eu que faço também. Né? Então, assim, o livro chega pra gente, quem vai decidir se o livro vai seguir ou não, sou eu. Tá. O único problema é que nós lançamos, tipo, 30 livros por ano e chega 2 originais novos por dia. É um volume, assim, muito difícil de dar conta. Imagina. Né? Então, hoje, o autor ele não precisa chegar só com o original. Que o livro ser bem escrito é só o primeiro passo. Né? Infelizmente, hoje, como a quantidade de livros bem escritos é superior ao que a gente consegue publicar, então é muito importante que o autor já venha trabalhando o seu público, já venha se apresentando. É muito importante que ele já tenha redes sociais. Por quê? Porque ou que ele venha por uma agência que recomende ele, que já passou por um primeiro crivo. Por quê? Porque senão, se ele só mandar um e-mail com o livro dele, ele vai cair num balaio gigante de propostas. Sim. E aí vai demorar. Hoje acaba que a gente demora quase um ano para decidir um original novo. Então, que a pessoa manda hoje o original, só vai ter uma resposta daqui a um ano. Eu, como sou escritor também, já passei Sim. por isso, né? A gente fica assim, pô, os caras esqueceram de mim, né? Que deselegância, pô, mandei a proposta e nunca me responderam. Mas é isso, né? É isso. São 1.000, 2.000 propostas chegando até chegar no cara, né? Então, você que está aí, tem interesse em lançar o seu livro, segue a dica aqui do Arthur. Primeiro, faça a coisa acontecer aos pouquinhos. Tenha pelo menos uma rede social movimentada, né? Movimenta redes sociais, lança um conto, lança independente, vai fazendo, vai criando sua base de fãs. Que aí você não chega só com texto. Tu chega com texto e algo mais. Entendi. E aí a gente consegue vislumbrar mais potencial naquele autor. Porque, afinal, a AVEC Editora ela trabalha com publicação tradicional. Sim. A gente banca tudo. Né? Então a gente também precisa que esse livro dê um mínimo de retorno. Né? Então a gente também precisa de autores engajados, autores que consigam movimentar sua base de fãs, Sim. porque livros bem escritos é o mínimo, vamos dizer. Sim, entendi. Vale lembrar para você que também está nos assistindo agora, tá? Que quer ser escritor, tem esse sonho no seu coração, que a AVEC Editora, como o Arthur falou aqui agora, eles são realmente uma editora. No momento que eles disserem sim para o teu trabalho, eles vão bancar esse trabalho.
Não é aquela coisa assim, a gente coloca o selo aí, o autor que banque, e o percentual é nosso, essas coisas existem, né? Existe bastante. E não tem nada errado também, não, se for, é se for uma boa empresa, Sim. não tem nada de errado também. Às vezes é um começo para o autor também. Claro. Olha só, vocês foram então finalistas do Jabuti nesses últimos 6 anos. Ser finalista do Jabuti é que nem ser indicado ao Oscar? É mais ou menos isso. Hoje o Jabuti é o principal prêmio brasileiro e a gente ser indicado durante 6 vezes seguidas por o prêmio Jabuti, lógico, demonstra a qualidade que a gente vem trabalhando. Claro. Respondendo à tua pergunta anterior também, emendando nessa, depois que o texto é aprovado, aí vai para um leitor crítico que vai destrinchar esse texto, vai dizer o que ele precisa melhorar ainda. Porque às vezes o texto vem, está bem escrito, tem uma boa ideia, mas mesmo os melhores autores ainda precisam dar uma melhorada, dar uma limpeza aqui, ali. Então, o texto ainda vai para um editor assistente, um leitor crítico, que vai fazer essa análise, vai devolver para o autor vai corrigir, depois vai para a revisão, depois da revisão, volta para o autor aprovar a revisão, vai para a diagramação, depois do livro diagramado, volta para o autor verificar se ficou tudo bem diagramado, fazer a última revisão dele também, né? Aí depois disso, com o livro, vai para a gráfica o livro, depois que o livro sai da gráfica, aí começa o verdadeiro trabalho, que até aí é um trabalho fácil, né? O verdadeiro trabalho é a gente conseguir vender esse livro, porque hoje o mercado está muito concentrado nos livros que vêm lá de fora, os best-sellers que vêm lá de fora, e dos livros brasileiros, ele está muito concentrado no que é o best-seller, o clássico. Então, esse espaço do autor contemporâneo de gênero, ficção científica, fantasia, horror, crime, policial, o que for, é um espaço que as livrarias hoje não estão dando muito espaço. Você só consegue realmente entrar se você já fizer um bom trabalho de divulgação, se os leitores estiverem procurando o seu título. Então, com isso, é muito importante. Aí sim começa o verdadeiro trabalho. Tem um autor nosso que diz que o principal problema das editoras é o Didi. Mas não o Didi Mocó, e sim a divulgação e a distribuição, né? São os 2 pilares que mais complicam as editoras. Depois, é exatamente isso. Você está com o livro pronto, é um livro bom, é um livro que você acha que a história é legal, está bem feita do princípio, meio ao fim, mas aí começa a sua grande questão. Que livrarias vão colocar esse livro de um autor de horror contemporâneo brasileiro? E como é que você vai se comunicar com esse público que está espalhado pelo Brasil inteiro? O público que compraria esse livro está espalhado pelo Brasil inteiro de uma maneira não tão cara, né? Porque não dá para você ficar gastando rios de dinheiro em publicidade, redes sociais, etc. Então, essa é a grande dificuldade hoje, é o grande desafio hoje das editoras. É como falar com o seu público. Como dizer, olha, nós temos um produto que pode interessar a você. Sim, né? E uma das maneiras que tem é a gente ganhar prêmio, né? A gente dizer, olha, nossos livros têm qualidade. E realmente, como a gente é uma editora pequena, a gente não tem muita margem para errar. Eu não tenho condições hoje de lançar 3, 4 livros que não vão bem. Né? A gente não tem essa margem, a gente não pode errar. Né? Então a gente tem que trabalhar muito bem a qualidade dos livros. A gente não pode chegar lá na frente e alguém pegar o nosso livro e dizer, esse livro é ruim porque está mal revisado, esse livro é ruim porque está mal escrito, esse livro é ruim. O cara pode dizer, não gostei porque não é meu gênero. Ponto. Mas não pode dizer que a produção do livro em si foi ruim. Essa história está mal escrita. Então, a gente não pode errar. Né? Então, por isso, a nossa qualidade hoje da AVEC Editora é muito alta. Tipo, não tem livro que não concorra pau a pau ou seja melhor do que os best-sellers internacionais que chegam. Excelente. Arthur, isso não tá aqui nas perguntas aqui, mas eu creio que pode ser uma informação importante para o grande público que está ali nos assistindo agora, tá? O que é exatamente um best-seller? Um best-seller é um livro que vende muito, né? É um livro Mas tem um número? Aqui no Brasil hoje, com 3, 4 mil livros vendidos, já é considerado um best-seller. É mesmo? Não precisa vender muito para ser um best-seller, porque, infelizmente, o Brasil é um país que lê pouco. Né? Hoje foi feita pesquisas recentes que dizem que mais da metade da população não leu nem um livro inteiro no ano anterior. Né? E desses livros que eles leram, uma grande parte foram livros religiosos.
né? A Bíblia e outros religiosos. Sim. Então, o que sobra de população que realmente leu pelo menos um livro no ano, é muito pouco. Né? Então, a gente tem uma população muito pequena leitora de verdade. E isso dificulta muito. Então, os nossos best-sellers praticamente são com 3 mil livros, 5 mil livros, você já é um autor best-seller. Eu sinceramente eu não tinha esse dado. Vê que eu estou nesse mercado há 30 anos, eu não sabia desses 3, 4 mil aí, né? Então, fazendo um comercial de mim mesmo aqui, então eu sou best-seller há muito tempo. Lógico. Né? Lógico, com certeza. Acima de 4 mil, independente de quantas edições também? Aí, lógico, né? Você tem 4 mil em 30 anos, é diferente de 4 mil no ano de lançamento, né? Ah, tá. Entendi, então também tem um espaço temporal aí. Né? O meu primeiro livro, né? Sim. O Arte de Viver em Paz, o ano passado, foi bem quando estourou a enchente no Rio Grande do Sul, em maio, nós estouramos ali a marca de 500 mil de exemplares vendidos. Então já era best-seller há muito tempo. Já era best-seller há muito tempo, sim. Legal, show de bola. Lógico que se você vai pegar autores muito famosos, Stephen King, Colin Hoover e etc., que vem lá de fora, onde que o pessoal, as grandes editoras realmente fazem leilão desses autores para trazer para fora, esses vendem muito mais do que 3, 4 mil. Sim, né? sim. São os que vão mover a editora naquele ano, sabe? Afora a questão do Jabuti, quais são as outras premiações que a AVEC já teve? O Jabuti, ele lançou há quase 6, 7 anos atrás uma categoria nova chamada Romance de Entretenimento. E desde que ele lançou as categorias quadrinhos e romance de entretenimento, nós não saímos mais da lista de finalistas. Legal. Praticamente. Legal. Né? Além disso, tem o prêmio da Biblioteca Nacional. Nós já ganhamos 2 vezes consecutivas o prêmio da Biblioteca Nacional, na categoria juvenil. E depois vem os prêmios regionais. O Açorianos, que todo ano a gente ganha pelo menos um. E o Minuano, que é o prêmio estadual, também que nós temos vários prêmios Minuano no nosso currículo. Né? E fora isso tem os de gênero. Tem o prêmio da ABEST, que é da Associação Brasileira dos Escritores de Suspense, Policiais e Terror, que a gente também todo ano vence alguma coisa. Sim. E o prêmio da Odisseia de Literatura Fantástica. O prêmio Odisseia, que é para literatura fantástica, ficção científica, fantasia e horror. Onde todo ano também nós somos finalistas e normalmente ganhamos alguma categoria. Com esse cuidado que as obras têm, né? Sim. Que vocês dão, me parece natural e automático nessas premiações assim. A família do Arthur, eles fundaram, foi teu tio-avô, né? Meu tio-avô fundou na Europa, e depois o meu avô, com 17 anos, veio para o Brasil, daí ele era italiano, Vec, veio para o italiano para montar editoras no Brasil. Meu tio-avô tem uma história muito curiosa. Meu tio-avô, ele começou a carreira dele profissional como vendedor de fascículos de folhetim na Itália. Ou seja, o pessoal fazia aquelas novelas escritas e ele passava de porta em porta entregando os primeiros capítulos. E depois ele passava, depois de 2, 3 semanas, perguntando se a pessoa não queria assinar aquele folhetim. Para receber o resto da história. Para receber o resto da história. Legal. E aí ele começou assim, e ele percebeu, isso tem potencial. Aí verificou com o editor dele, aonde não tinha ainda na Europa esses folhetins. E aí ele foi abrindo editoras na Alemanha, na Espanha, em Portugal. Da Espanha fazia em português também, na França. E aí depois que ele abriu na Europa, ele falou, aonde mais nós podemos abrir para vender folhetim? Aí como ele já tinha as matrizes do português de Portugal, ele mandou o irmão abrir no Brasil. Então, o meu avô veio com 17 anos, em 1913, né? 1913, para abrir a editora VEC no Brasil, para lançar os folhetins que vinham lá de fora, né? Que vinham produzidos pela matriz da Europa. Mas depois veio Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Sim. E aí, nesse período, a editora VEC teve que substituir o que vinha lá de fora, que não chegava mais, pelo material produzido nacional. E aí foi assim que começou a editora VEC. Eu acho fantástica essa história. Então tu já é a terceira geração. Eu já sou a terceira geração da família. Sim. Você que tem mais de 40 anos aí, certamente lembra da revistinha Mads, né? Sim. A Mads era a VEC que fazia também. Foi a VEC que fazia, ela que trouxe, e foi meu pai que trouxe, inclusive, a Mads para o Brasil. Tu sabe que a Mads, cara, eu vou fazer 58, tá? Sim. Eu devia ter, acho que uns 12 anos. Eu nunca esqueço essa história. Eu tava, é ridículo falar isso aqui, mas vou falar.
eu estava sentado no vaso do banheiro e lendo a Mad, né? Eu até anotei aqui para lembrar direitinho. E aí tinha aqueles questionários malucos deles, né? Sim. Aí dizia assim, quem é o autor de Romeu e Julieta? Aí tinha as possibilidades ali, né? Milkshake, shake com espirro ou Shakespeare. Cara, eu tive um acesso de riso sentado no vaso e não conseguia parar de rir, sozinho em casa, né? Isso me marcou. E revista Mad, então, tá aqui, ó, da família dele que trouxe para nós Foi aqui. meu pai que trouxe para o Brasil a revista Mad. E tem negócio o Fantasminha também, não é isso? O Gasparzinho também foi meu pai que trouxe. Que legal, maravilhoso. Tá, a mesma coisa, tu já meio que tangenciou nessa resposta, mas quem escolhe ali o livro é tu, né? Muito bem. Mas isso aqui é o quê? É feeling, é sorte, é experiência, é tudo junto? Como é que funciona essa... É tudo junto. Primeiro, por que nós optamos por literatura fantástica para ser o nosso ponto inicial? Foi porque é a área que eu mais conhecia. Tá. Que eu conseguia realmente diferenciar o joio do trigo e já tinha contatos na área. Né? Mas hoje em dia nós já ampliamos essa linha. Então agora, esse ano, nós vamos começar um selo hot, né? Vamos lançar nosso primeiro texto hot. Aí não sou eu mais que escolho. Entendi. Já temos uma editora assistente que vai fazer essa seleção, né? E estamos abrindo agora alguns leques, além do crime, que veio um pouco depois, os livros policiais. Agora também estamos abrindo alguma coisa não ficção também. Mas o nosso mote ainda é a ficção. Ficção. É ficção, né? Mas de uma maneira geral, a gente está abrindo um pouco mais o nosso leque para testar outros gêneros, né? Mas para isso você precisa ter alguém que conheça o mercado, conheça o estilo do livro, para conseguir dizer se aquele livro tem princípio, meio e fim, se a história é boa, se a história faz sentido, né? Faz sentido para o leitor aquela história também, né? Então, para isso, você não pode abrir para todos os gêneros, né? Para cada gênero, você precisa ter alguém dentro da tua empresa, da tua editora, que entenda o mínimo suficiente para poder dizer se aquilo lá é bom ou é ruim. E, pois é, e aí, como é que vocês escolheram? Qual foi o primeiro título da Avec Editora e como é que ele foi escolhido? Porque ali tu não tinha, tu tinha já uma experiência de mercado, mas tu ainda tinha recém sentado na cadeira de editor. Sim, a gente abriu a editora, logicamente não tinha título nenhum, né? E aí a gente falou, perguntei, eu já conhecia muita gente desse mercado, e perguntei, eu preciso de um autor, a gente está começando uma editora. E aí nos indicaram um autor carioca, que é o Léo Lopes, que tinha um livro chamado Rio, Zona de Guerra, que falava de um Rio de Janeiro futurista, meio cyberpunk, onde que a Barra e o Recreio foram cercados com um grande muro e o resto do Rio de Janeiro inteiro virou uma zona de guerra controlada pelas gangues. Não muito diferente do que está hoje, mas... E aí esse foi o nosso primeiro livro em 2014, Rio, Zona de Guerra. Inclusive, esse livro foi vendido, as opções para o cinema, mas acabou que, por outras questões, acabou não virando filme, né? Mas a gente chegou a vender as opções do livro para o cinema, né? Para um diretor da Globo, inclusive, que queria produzir filmes. E foi o nosso primeiro livro esse, Rio, Zona de Guerra. E depois nós lançamos um quadrinho chamado Belladonna, que na época os autores fizeram um financiamento coletivo, que foi o maior financiamento coletivo de quadrinhos no Brasil, naquele momento, para lançar o Belladonna em quadrinhos. Então, nosso primeiro ano, tivemos esses dois lançamentos. O Rio, Zona de Guerra e o Belladonna. Falar em primeira, é a primeira vez que tu vem aqui no nosso programa. Sim. Primeira de algumas que, né, que tu Sim. vai... O programa é nosso, tá? A hora que quiser voltar, estamos por aqui. E nessa primeira vez aqui eu quero te encantar o máximo possível, né? Sim. Então, vamos tomar um chazinho? Vamos para um chazinho. Aqui, ó. Vamos tomar um chá aqui da nossa parceira Tea Shop. Aqui tá aqui no térreo do Pontal Shopping, que é onde nós estamos gravando aqui essa entrevista aqui na Livraria Santos. Hoje veio para nós o Tropical Chai. Né? Bom. E aqui, ó, dá para tu provar também, o Stroopwafel. Né? Esse tu podes colocar em cima da xícara, né? Sim. Que daí o calorzinho do chá, ele vai terminar derretendo um recheio que tem aí no meio aí, e dá o que diz hoje em dia uma experiência gastronômica. Então vamos experimentar. Eu entrevistei aqui o Willem Vos, que foi o holandês que trouxe isso para o Brasil, né? Sim. Aí esse negócio de botar em cima do chá,
ele fala assim, não, não, isso é invenção de brasileiro, né? Invenção de brasileiro. Lá na Holanda, pouca gente faz isso, assim, né? Porque é mais aqui no Brasil que inventaram isso, mas realmente fica diferenciado. Enquanto tu prova o teu stroopwafel e o teu chazinho, eu só vou dar alguns recados dos nossos patrocinadores, Tá, ok. patrocinadores aqui, tá? Vamos lá. Então, você que está gastando muito com logística, que está perdendo vendas porque seu produto está muito longe do seu cliente, com a Alfa Centro, sua empresa poderá armazenar em São Paulo, com um investimento muito pequeno, com redução dos custos tributários, com um prazo de entrega muito menor e com fretes muito mais baratos, né? Então, Alfa Centro, a sua solução operacional em São Paulo. Os contatos estão aí na sua tela. A U-Tickets é a solução prática e barata de bilheteria eletrônica para o seu evento. Também está aí na tela agora. Calma, você não está órfão da confeitaria Maomé. Ela não fechou. Depois de mais de 40 anos da redenção, os doces bárbaros da Maomé estão agora na Vicente da Fontoura, ao lado do Zafari Ipiranga. Vá lá, converse com nosso amigo Antônio, com a nossa querida dona Terezinha, 95 anos, está ali à frente, né? Em 2027, agora eles fazem 50 anos. Loucura, né? Vai viajar? Para vários destinos do Rio Grande do Sul e em boa parte do Brasil, os ônibus da Ouro e Prata oferecem a você pontualidade, segurança e conforto. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. Está sem ideia de como surpreender alguém? Esse aqui, agora o Arthur vai vibrar com esse patrocinador. Lembre-se, livro é um presente barato, inteligente e eterno. Vá até uma das 17 lojas da Livraria Santos ou peça seu exemplar para todo o Brasil pelos contatos que estão na sua tela. E aqui no Name on Top acontecem grandes conversas, que merecem grandes defensores. Precisando de defesa? Fale com os advogados Dr. Evandro dos Santos e Dr. Felipe Graef, telefone na sua tela. As pessoas esquecem do, o que eu vou dar, o que eu vou dar? Pô, conheci o Arthur há pouco tempo, eu não sei os gostos dele, aniversário dele. Dá um livro. Dá um livro. Né? E um detalhe, livro é o único presente que você pode dar para alguém, com uma dedicatória sua, por óbvio, e que a pessoa vai guardar pro resto da vida. Uhum. Pode perceber isso. Eu vou dar um carro pro meu filho quando ele fizer 18. Um dia o carro se vai. Eu vou deixar um imóvel para ele, um dia ele troca. Tudo vai ficando no meio do caminho. Agora o livro, tu pode dar pro filho aos 5 anos de idade, quando ele for avô, ele vai dizer, olha aqui, ó, isso que meu pai me deu, eu nem sabia ler ainda, né, e tal. Daqui a dedicatória do meu pai. A dedicatória do meu pai. Tem esse poder o livro, né? E aí, cara, gostou aí? Dá muito bom. Tanto chá quanto o... Bom, né, tchê? Virou uma... Enfim, eu me empolguei com os patrocinadores, que nem eu, meu chá. Aqui, meu amigão. Mas tá bom. Bom demais, né? Tá bom demais. Excelente. Aqui na T-Shop do Pontal Shopping, se você usar o cupom Neyman 2025, vai até ali o quiosque deles, né? Eu tenho o cupom Neyman 2025 aqui. Aí você, claro, vai fazer seu consumo e tal, e vai ganhar uma experiência de chá ali. Isso é bacana, né? Então vamos lá. Se for que nem essa, é excelente. Esse aqui é o Tropical Chai. Se você quiser, eu queria aquele lá que o Arthur falou que é bom. Tropical Chai, é o que a gente está tomando hoje aqui. E eles mandam a cada dia um diferente para nós, né? Isso é muito legal. Uhum. Arthur, Sim. se tu pudesse editar qualquer autor, qualquer um, vivo ou morto, qual o teu sonho de consumo? Olha, dentro das nossas linhas, eu queria ter um Stephen King. Opa. Né? Eu acho que ele une muitas questões aí de livros com uma periodicidade, uma periodicidade boa, com uma qualidade boa, consegue divulgar, consegue vender para o cinema seus livros também. Então esse seria um autor que a gente gostaria muito de editar. Você que está querendo editar seu livro, ouça o que o Arthur falou, porque vamos lá, gente. A editora é um negócio. Né? Então, olha, vem aqui com o meu sonho, meu livrinho e tal. Ele vai ver de um jeito. Olha, eu tenho esse aqui pronto e estou escrevendo mais 3. E, opa, esse cara quer... Não, inclusive, tem que tomar muito cuidado com as empresas que dizem que vão realizar o seu sonho. Né? Com as editoras e com as gráficas, entre aspas, que vão dizer que vão realizar o seu sonho. Que vão pegar o teu livro e realizar o seu sonho de ter o livro publicado. Sim. Porque é exatamente aí que mora o perigo. É exatamente nessas que não vão fazer o trabalho como deve ser feito, sim, que te pegam com essa meta de realizar o seu sonho, que acaba lançando dentro do mercado nacional um monte de livros que ainda não estavam prontos para o mercado. Né?
que não estavam prontos. E aí o que acontece? E aí, como lá os livros que vêm lá de fora são os livros que já foram os best-sellers, que já foram testados no mercado internacional e estão vindo para cá, e aqui no Brasil você acaba tendo livros de pseudo-editoras ou de gráficas no mercado também, que não estavam prontos, acaba que, na dúvida, o leitor acaba escolhendo o internacional. Mas por isso que tem que procurar selos de editoras realmente comprovados que fazem um trabalho bom. Né? E hoje, quem tem trabalhado muitos autores nacionais são as editoras pequenas. Né? Pois dentro desse teu posicionamento, Arthur, quando a gente fala de cinema, o público no Brasil ainda prefere o cinema estrangeiro, do que as produções nacionais, né? Com relação à literatura aqui no Brasil, os livros brasileiros, qual é a tendência do leitor nacional? A tendência dele é pular para o estrangeiro também, como acontece no cinema? A tendência do leitor hoje ainda é pular para o livro estrangeiro. Até porque o livro estrangeiro é aquele que já foi testado. E fora isso, normalmente os leitores brasileiros têm uma experiência traumática na escola. Que na escola, em vez do pessoal trazer coisas legais, que o adolescente vai curtir, muitas vezes vão trazer livros como Curtiço, Memórias Póstumas de Brás Cubas, material que não é o que o leitor naquele momento está preparado para ler. Não dá prazer. Não dá prazer, nem às vezes nem tem maturidade ainda para ler e aproveitar aquele texto. Né? Então, por que não vão dar o Harry Potter pro leitor de 13, 10, 12, 14 anos? Você tem que criar o gosto pela leitura nele. Né? Eu assisti, Arthur, deve ter uns 5 anos, uma entrevista, não vou lembrar quem era o cara, mas ele basicamente se apresentava como uma autoridade na área. E ele falou uma coisa que quero confirmar esse dado contigo, que está aí atualizado no mercado hoje. Ele falou assim, não é que no Brasil não gostam de ler, é que a oferta de livros no Brasil é pequena. Aí ele fez, eu me lembro direitinho, que ele falou assim, por exemplo, só na ilha de Manhattan, lá dentro são em torno de 900 livrarias. E no Brasil inteiro, todo o Brasil, são em torno de 1.500 e poucos. Né? Ou seja, não se oferta o livro aqui. Por isso que o pessoal não vende tanto. Isso faz sentido, essa observação? Também faz sentido. Lógico, se todo bairro do país tivesse uma livraria de bairro, sim, provavelmente as pessoas passando na rua já iam ver seus títulos, iam ver aquelas capas de livros, iam se interessar, iam até comprar. Mas como isso está muito limitado hoje, e esse comércio de livros foi praticamente para o online, né? E aí você precisa entrar num site, saber mais ou menos o que você quer para encontrar e comprar. Então a lógica mudou. Hoje você vai descobrir os livros novos não passando na frente da livraria e vendo as capas dos livros. Você vai descobrir via booktubers, tiktokers que falam de livros. Então esse jogo está mudando um pouco. Então hoje você vai encontrar o livro não na frente da livraria. Você vai encontrar o livro nas redes sociais, em primeiro lugar, para depois procurar nas livrarias. Eu sei que vai parecer suspeita essa minha observação aqui, esse meu elogio ao Jonatas, que é o proprietário da Livraria Santos, né, que são 17 lojas aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que o Jonatas está de parabéns, que ele está indo na contramão, né? Sim. Tá todo mundo indo para o digital e o Jonatas, não, eu quero isso aqui, eu quero o livro físico, eu quero as pessoas vindo aqui e tal. Eu acho isso fantástico. Não, né? Mas aí, respondendo a tua outra pergunta também, nos últimos tempos, a gente tem visto um crescimento, inclusive até por causa das redes sociais também, no qual o autor nacional é mais presente, a gente tem visto um crescimento também do consumo de livros nacionais contemporâneos. Isso é bom. Isso é bom. Não a ponto ainda das livrarias abrirem assim, grandes espaços, mas você já começa a ter autores que só pelas redes sociais, só pelos contatos, só pelo que falam deles nas redes sociais, conseguem boas vendas, às vezes até independentes, né? Por usar bem os métodos novos, sabe? Entendi. Então, isso vem crescendo. E quando cada autor desses que consegue um público, você também diminui o preconceito que o brasileiro tem contra o livro nacional. Falando em livro nacional aqui, ó, o Arthur trouxe alguns títulos para a gente conhecer. O trabalho da AVEC Editora. Lobisópolis, do Thunder Delu, pela AVEC Editora. Aparece bem aí, Breno? Tá? Trouxe aqui também, ó,
da Cláudia Lemes, Aqueles que Enterrei. Olha que loucura, né? Esse livro é bem legal porque ele se passa da pandemia. É uma história de crime, né? Que se passa da pandemia, Aqueles que Enterrei. Aqui, ó, Aqueles que Enterrei. E a Cláudia Lemes hoje é a rainha do thriller brasileiro. Opa, é a nossa Agatha Christie. É a nossa Agatha Christie. Aqui tem do Clinton Davidson, assim lê? Davidson, tá. Clinton Davidson, Hegemonia. Aqui, também, da Avec Editora. E do Ricardo Labuto Gondim, Curvas e Abismos. Né? Tu estás hoje com o Daniel, né? Que é hoje campeão de vendas no Isso. Brasil, né? Nós tivemos a feliz notícia, né, de que o Daniel Toneto, nosso autor de Santa Maria, ele é advogado de Santa Maria, o livro dele, na última semana, vendeu 1.600 cópias e foi o primeiro colocado das listas de mais vendidos em ficção, tanto do Bookinfo quanto da Publish News. Excelente. Daniel, um abraço aí para ti, parabéns. Ele é um batalhador também. Ele é um batalhador, atrás, né? Sim. E para fechar, Arthur, qual é a maior loucura que tu já viveu nos bastidores da edição? Eu acho que a maior loucura que a gente tem, que eu odeio, mas é que normalmente acontece, é quando o autor marca o lançamento antes do livro estar pronto, sabe? Que aí nos faz... Trabalhar sob pressão. Que aí a gente tem que correr para tá com aquela meta, tá com aquele prazo. E às vezes os autores não têm ideia de que essa cadeia, quando o livro vai para o revisor não tem só o livro dele para revisar. Sim. Quando ele vai para o diagramador não tem só o livro dele para diagramar. Sim. Então, cada etapa dessas, às vezes o livro dele vai entrar numa fila. Né? E aí ele marca o lançamento e isso faz todo mundo trabalhar sob uma pressão absurda. Que pode, né? Numa dessas, passar um erro. Né? E, logicamente, tem outras, né? Que a Avec Editora, ela aposta muito em novos autores. Né? Então, às vezes, tem uns autores que não são muito conhecidos ou que têm uma linguagem que não é a mais comum e a gente aposta nos livros também. Né? O nosso próximo livro, que deve sair, inclusive, agora é de um velho autor que nós estamos reeditando. A gente vai lançar um livro chamado Faveloche, do Fausto Fawcett. Fausto Fawcett. Do cantor, né? Sim, Fausto Fawcett. Ele também tem uma veia de escritor. Cátia Flávia e Rio 40 Graus. Rio então, 40 graus. Agora, próximo mês deve chegar Faveloche. Então, eles também pegam alguns autores, assim, diferentes, assim. Aquele cara é uma mente brilhante também, né? Uma mente brilhante. Mas tive, então, o privilégio de entrevistar Arthur Weck. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos aqui agora uma plateia física, a gente ouviria aquele né? Porque a entrevista está maravilhosa, né? Meu amigão, tá okay. Muito obrigado por ter vindo. Tá foi um privilégio para nós. E a você, obrigado pela sua companhia e até o próximo Neyman Talk. Até mais.